Fala galera, bem-vindo à página do canal Engenheiros Empreendedores, e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula eletrônica 4.0. E Lucas, o que a gente conversou lá na nossa quarta aula eletrônica? É o seguinte, nessa aula eu tentei trazer para vocês as principais leis de resolução de circuito, as mais importantes da eletrônica básica mesmo. Primeira lei de Ohm, primeira e segunda lei de Kirchhoff, como que tensão, corrente, resistência e potência se comportavam em circuitos misto, paralelo e série, que o misto nada mais é do que uma junção de um circuito série com um circuito paralelo. E também comentamos um pouco sobre a definição de potência. Foi isso que a gente viu na nossa quarta aula eletrônica. E faltou falar sobre duas situações que eu deixei para esse vídeo, para aquele outro vídeo não ficar tão longo. Quais são essas outras duas situações? É a segunda lei de Ohm e também a dedução das fórmulas da divisão de tensão e divisão de corrente. A gente utiliza muito na resolução de circuitos, principalmente quando em alguns casos ou a gente não tem a tensão ou a gente não tem a corrente. Não sei se você lembra lá dos seus estudos de física sobre movimento, a famosa equação de Torricelli, que foi uma equação montada onde a gente não dependia do tempo, a gente conseguia resolver circuitos de movimento sem depender do tempo. No nosso caso aqui, em algumas situações, a gente não vai ter a corrente ou a gente não vai ter a tensão, e aí a gente usa a dedução da fórmula da divisão de tensão e divisão de corrente para conseguir trabalhar e resolver esses circuitos de uma forma mais simples. Então é para isso que servem essas fórmulas, elas são muito usuais quando você está aprendendo várias maneiras diferentes de resolução de circuito, que a gente vai ver ainda mais para frente aqui no canal, beleza? Então vamos começar, mas antes disso, solta a vinheta. Então é o seguinte galera, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like para me ajudar e ajudar as pessoas que também estão querendo aprender mais sobre eletrônica. Se ficar alguma dúvida é só comentar aqui embaixo que eu com certeza vou te responder. E se esse conteúdo for útil para você, compartilhe ele com algum amigo que também precisa. Então vamos lá galera, vamos começar pelas nossas divisões de tensão e de corrente. O primeiro que a gente vai falar no vídeo de hoje é sobre divisor de tensão. Galera, o que é um divisor de tensão? Basicamente é quando você tem dois elementos e a tensão se divide entre eles. Podem ser mais elementos. Aqui a gente vai dar o exemplo com dois, só para a gente deduzir a fórmula para você aplicar na maioria dos casos. Então aqui é o seguinte, eu desenhei uma fonte conectada em série com duas resistências, uma resistência R1 e uma resistência R2. Aqui no momento não importa o valor de tensão da minha fonte, não vai importar no momento porque eu quero mais trabalhar com a fórmula sem valores numéricos para você entender o conceito. Então vamos lá, aqui é o seguinte, a gente sabe que pela primeira lei de Ohm, lembra lá qual que é a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm define uma correlação entre tensão, resistência e corrente. E qual que era essa correlação? Que tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica que por ela passa. Beleza, tudo bem, até aí tudo bem. Mas vamos supor que você tinha esse circuito aqui e não tinha como descobrir a corrente desse circuito, como a gente está vendo aqui genericamente, sem distribuir nenhum dos valores para tensão, corrente e resistência. O que você vai fazer? Bom, vamos pensar. Se eu não tenho valor de corrente, se eu não posso trabalhar com valor de corrente, eu preciso de alguma forma substituí-la. E como que eu vou fazer essa substituição? Bom, simples. Basicamente é só trabalhar com a primeira lei de Ohm. Como que eu vou fazer isso? Olha, escrevi aqui que corrente vai ser igual ao quê? Qual que é a corrente que percorre nesse meu circuito? É a minha tensão da fonte, certo? Que eu não sei qual que é a minha tensão V da fonte, dividido pela soma das minhas resistências, porque elas estão em série. Então, basicamente, a corrente que vai fluir por esse circuito, minha corrente I que vai fluir aqui por esse circuito, nada mais é do que I igual a tensão dividido por R1 mais R2. Muito simples, sem segredo nenhum. Bom, sabendo disso, o que eu vou fazer agora? Preste atenção. Vou pegar essa minha tensão, ou melhor, vou pegar essa minha corrente, que eu descobri em prol da tensão e da resistência, e voltar lá na minha primeira lei de Ohm, onde V é igual a R vezes I. Então, basicamente, o que eu fiz aqui? Reescrevi, certo? Ó, eu tenho minha tensão total aqui desse lado, certo? Por isso eu coloquei VT. Vou continuar com a minha resistência total do circuito, então aqui é como se fosse minha RT, tá? Vamos supor. Por isso que aqui embaixo eu escrevi R1 mais R2, multiplicado pela corrente que eu falei aqui para vocês aqui em cima. Então vai ficar tensão dividido por R1 mais R2. Bom,
Lucas, aqui a gente não chegou em nada. Não chegou em nada porque eu estou trabalhando com os valores totais. Por enquanto, eu não estou querendo saber qual que é a divisão de tensão nesse circuito aqui. Então, o que eu fiz? Só substituições simples. Logo, se eu cortar R1 mais R2 com R1 mais R2 aqui, porque eles estão sendo multiplicados e divididos, o que vai acontecer? Vai sobrar que minha tensão total é exatamente a tensão da minha fonte. Até aí, sem novidade nenhuma. Agora, Lucas, e se eu quiser, propriamente dito, fazer a divisão de tensão? Aí você vai fazer o seguinte. Bom, nesse nosso caso aqui, eu coloquei como a divisão de tensão em cima do meu R2. Ou seja, eu vou ter uma queda de tensão em cima do meu R1, correto? Que eu vou chamar de VR1. Não sei o valor, não me importa o valor no momento, eu só estou trabalhando com uma fórmula, de forma genérica, certo? E aí eu vou ter uma queda de tensão também no meu R2. Então, se eu conectar qualquer coisa aqui em paralelo com o meu R2, eu vou ter exatamente a tensão em cima do meu R2. Então, por exemplo, às vezes você está fazendo um circuito e aí você quer descobrir alguma parte depois, alguma grandeza elétrica depois dessa parte de meu R2, certo? Só que eu não tenho corrente elétrica. O que eu faço? Trabalho com o meu divisor de tensão propriamente dito. Então, qualquer coisa que eu conectar aqui em paralelo vai ter exatamente a mesma tensão da minha resistência, correto? Beleza, Lucas. Agora, vamos lá. Se eu tenho uma queda de tensão em VR2, como que eu posso calcular essa queda de tensão em meu VR2, né? Aliás, no meu R2, sem necessariamente ter a corrente elétrica? Bom, foi o que eu fiz aqui, certo? Eu quero descobrir a tensão no R2. Então eu coloco VR2, certo? Sem segredo nenhum. É igual ao meu R2, porque a tensão que eu quero descobrir agora não é mais minha resistência total, certo? Agora é minha R2. Vezes a corrente que passa por R2, que é aqui mesmo que passa por R1, que é a mesma que passa pelo circuito todo. Que é o quê? Tensão dividido por R1 mais R2. Basicamente, isso é a fórmula do divisor de tensão. Você vai pegar a resistência que você quer, vai multiplicar pela tensão da bateria, nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui é a tensão da bateria, dividido pela soma das minhas resistências, ou seja, a minha resistência total. Isso daqui vai dar uma resistência menor do que 1, certo? Até porque eu estou dividindo um valor menor por um valor maior, toda vez que eu faço a divisão de um valor menor por um valor maior, vai dar um número menor que 1. Logo, quando eu fizer a multiplicação com a minha tensão da bateria, eu vou ter uma tensão, obviamente, menor do que a tensão total, que na realidade é a própria tensão de VR2. Então, por exemplo, se aqui eu tivesse uma resistência de 4 ohms, certo? E no meu R2 eu tivesse uma resistência de 6 ohms, e a minha bateria fosse uma bateria de 1 volt, o que ia acontecer? Se eu fizesse o cálculo aqui, eu ia substituir, certo? Vamos ver se eu consigo escrever aqui embaixo. VR2 igual a minha R2, que na verdade é 6, multiplicado por 1, dividido por 6 mais 4. Isso aqui ia ficar 6 dividido por 10, que nada mais é do que 0,6. E aí a tensão que ia sobrar em VR2, o que seria? 0,6 volts, que é a divisão entre essas duas resistências, certo? Então, basicamente, eu ia ter 0,1 amperes circulando por essas duas resistências, certo? Porque se eu somar 4 mais 6 vai dar 10. E aí, se eu fizer a divisão da minha tensão, que é 1 volt, por 10, eu teria 0,1 amperes. E aí é só multiplicar pela minha resistência. Então, basicamente, eu vou ter 0,4 volts, 0,6 volts. E é assim que acontece a nossa divisão de tensão. Essa dedução aqui que eu fiz para vocês, eu faço porque muita gente confunde com a divisão de tensão. Divisão de tensão não, divisão de corrente. Então ela confunde na hora de fazer a fórmula e aí não consegue deduzir. Então, basicamente, é assim que você vai trabalhar com a divisão de tensão. Se eu quero fazer uma divisão de tensão, é porque eu não tenho nenhum valor de corrente, não tenho como trabalhar com valor de corrente. E aí o que eu faço? Uma substituição da minha corrente total, analiso o circuito, nesse caso aqui vai ser V sobre R1 mais R2, e aí substituo lá na minha primeira lei de Ohm. E aí defino qual a resistência que eu quero fazer a divisão de tensão, no nosso caso foi R2, e faço o cálculo da maneira que a gente realizou aqui. Bem simples, não tem segredo nenhum. Agora vamos partir para a nossa divisão de corrente e vamos analisar ela direitinho para a gente não cair mais em confusão. Basicamente, a divisão de tensão você já sabe. Sabendo analisar a divisão de corrente, aí fica ainda muito mais fácil, você para de se confundir. Então vamos lá, galera. Vamos falar agora sobre o meu divisor de corrente. Eu vou mostrar onde o pessoal mais confunde as duas fórmulas do divisor de tensão com o divisor de corrente.
eles têm uma mania de decorar, e nessa decoreba eles acabam se confundindo na hora de fazer uma substituição simples. E aí quer colocar a fórmula direto, sem deduzir, e acaba se confundindo por qual que resistência que eu vou usar aqui. É isso que eu vou te mostrar para você não cometer mais esse erro, beleza? Então vamos lá. Partindo do mesmo princípio, eu vou ter minha primeira lei de Ohm, que vai ser tensão igual a resistência vezes corrente. Só que nesse caso aqui a gente vai trabalhar com divisor de corrente. Então eu vou substituir, aliás, vou isolar minha corrente total aqui no circuito, deixando ela de uma forma diferente da primeira lei de Ohm, certo? Ao invés de deixar V igual a R vezes I, eu vou deixar I igual a tensão sobre resistência. Nada demais, é só uma adequação da fórmula. Agora o que eu vou fazer? No caso do nosso divisor de tensão, eu fui lá e fiz uma substituição para a corrente, já que a gente não ia ter mais ela. Então eu peguei a corrente e achei a corrente em função da tensão sobre a resistência. Nesse caso aqui, eu vou achar a tensão em função da resistência vezes a corrente. Então, olha o que acontece. Peguei aqui a minha tensão do circuito, certo? Tem um circuito em paralelo aqui, eu quero que vocês observem isso, que a divisão de corrente ocorre em circuitos paralelos e divisão de tensão em circuitos sérios. Lembre-se disso, nunca se esqueça disso. Lembre-se como é que funciona a corrente e a tensão em circuito sério e circuito paralelo. Se você não consegue entender isso, volta lá na aula eletrônica anterior, beleza? Então olha o que acontece, substituir aqui, que a minha tensão vai ser igual à minha resistência total, e nesse caso usei uma fórmula mais usual para descobrir qual que é a resistência total desse circuito que está em paralelo. Então o que eu fiz? Fiz R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2 vezes a corrente. Essa daqui é uma fórmula que a gente deduziu também lá na... Deduziu não, né? Falou um pouco sobre por cima, sobre como utilizar essa fórmula, que também é uma metodologia muito mais rápida para você fazer paralelo de resistências. Então é assim que eu vou escrever a minha tensão aqui nesse caso. E aí eu vou pegar essa minha tensão, do jeito que eu escrevi aqui, em função das resistências vezes a corrente, e vou substituir na minha primeira lei de Ohm adequada aqui para a corrente isolada. Então eu vou ter I total igual a V total dividido por R total. Então nada mais é do que corrente igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2 vezes a corrente total, certo? Dividido pela minha resistência, que nesse caso aqui, só para mostrar para vocês, também vai ser minha resistência total, que basicamente é o mesmo paralelo que eu tenho em cima. Aí eu vou ter R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Isso aqui, se você sabe um pouco de matemática básica, você pode pegar essa fração e trazer ela para cima multiplicando, só que invertida. No momento que eu faço isso, esse R1 vezes R2 fica embaixo de R1 vezes R2, corta. Esse aqui acontece o mesmo caso, corta, corta. E aí, eu vou falar para vocês o óbvio, que minha corrente total é a minha própria corrente total. Mas isso aqui é só para a gente tentar entender legal. Beleza, mas e se agora eu não quiser saber mais minha corrente total, Lucas? Se eu quiser saber minha corrente I1, que é a corrente que passa pelo meu R1, como é que eu vou fazer? Bom, a análise é basicamente a mesma. Se eu quero saber a corrente que passa em R1, o que eu vou fazer? Vou colocar minha I1 aqui, vai ser igual a minha resistência total, certo? Minha resistência total, que é o meu paralelo entre R1 e R2, vezes a minha corrente total, dividido pela resistência que eu quero, que é a minha R1. Então, basicamente, fiz a mesma coisa aqui, só que ao invés de eu ter toda a resistência total aqui, agora eu só tenho somente R1, porque a corrente que eu quero descobrir é em R1. Beleza, fiz isso, olha o que vai acontecer. Vou levar para cima multiplicando e invertendo a fração, então é como se eu levasse para cima e ficasse 1 sobre R1. Então R1 fica embaixo multiplicando R1 mais R2, e em cima eu tenho R1 vezes R2 vezes I total. Aí o que acontece aqui? Eu posso cortar R1 com R1, e aí o que me sobra? A fórmula do divisor de corrente. Basicamente eu vou ter que a minha I1 é igual a minha resistência R2 vezes a minha corrente total dividido por R1 mais R2. Lucas, mas olha que estranho. Lá na minha fórmula do meu divisor de tensão, quem ficava em cima, e aqui é onde o pessoal comete o erro, quem ficava em cima era a resistência que eu queria. Se eu quisesse saber a tensão em R2 ou em R1, aqui estaria R1 e não R2. Galera, só que agora a gente está falando do divisor de corrente. E no divisor de corrente a gente sabe que resistência e corrente são inversamente proporcionais. Logo, a resistência que eu tenho que ter aqui em cima é justamente a resistência que eu não quero. Quer ver um exemplo para você entender legal? Vamos colocar os mesmos valores que a gente colocou lá no anterior. Aqui eu vou colocar uma resistência de 4 ohms, certo? E aqui eu vou colocar uma resistência de 6 ohms. Olha que interessante.
Se essa resistência R2 é maior do que minha resistência R1, você concorda comigo que a corrente que vai passar por R2 tem que ser menor do que a corrente que vai passar por R1? Então olha o que acontece. Se eu pegar a minha I1 e fizer o cálculo com a minha R2 em cima, que é a resistência que eu não quero, olha o que vai acontecer. Vai sobrar que I1 é igual a 6 vezes a corrente total, vamos supor aqui nesse caso que seja 1, tá? Dividido por 6 mais 4, certo? Ou 4 mais 6. Isso daqui vai me dar uma I total, tá? De o quê? 6 dividido por 10, 0,6 amperes. Logo, eu estou falando que está passando 0,6 amperes em cima de I1, de R1 no caso, que é onde eu tenho a minha menor corrente, certo? Então faz total sentido. Até porque se eu colocasse R1 aqui em cima, eu teria 0,4 amperes. E aqui eu teria 0,6 amperes. Não faz sentido nenhum, porque é inversamente proporcional. Não tem como aqui percorrer 0,4 e aqui 0,6. O que vai ocorrer? Exatamente o contrário. Aqui eu vou estar passando 0,6 amperes e aqui eu vou estar passando com 0,4 amperes. Basicamente é assim que funciona a fórmula e a dedução do divisor de corrente. Saiba que para o divisor de corrente, como corrente e resistência são inversamente proporcionais, a resistência que você quer calcular não vai ficar aqui em cima, vai ficar a resistência oposta, justamente por conta disso. Se você fizer a dedução, você nem vai ter mais essa dúvida, mas é bom sempre a gente analisar para ter na cabeça e guardar. É por isso que essa resistência R2 vem aqui em cima. Então quando eu quiser achar a minha I1, eu pego a resistência que eu não quero, multiplico pela minha I total e divido pela minha resistência total. Beleza, galera? Muito simples, não tem segredo nenhum. Falei aqui resistência total, mas é a soma de R1 mais R2 por conta daquele paralelo. Galera, é isso, não tem segredo nenhum, é bem simples. Sempre que você quiser fazer a fórmula do divisor de corrente e divisor de tensão, procura tentar deduzir, porque assim você vai conseguir enxergar melhor como as coisas funcionam, e aí você vai parar de cometer esse erro que as pessoas acabam cometendo quando estão fazendo prova ou algo do tipo, né? Vai direto nessa fórmula aqui que eles decoram, e aí não sabe qual resistência vem aqui em cima, por conta dessa dúvida que acontece na confusão de qual resistência usar, porque não esquece da inversão de proporcionalidade entre corrente e resistência. Então beleza, vamos continuar, vamos agora para a nossa segunda lei de Ohm. Então vamos lá, galera, agora a segunda lei de Ohm. Por que a gente vai falar sobre a segunda lei de Ohm? A segunda lei de Ohm ela é muito importante na transmissão de energia por corrente alternada, mais propriamente dito. É um cálculo muito importante porque nos ajuda a saber o material, mais sobre o material e também sobre a condução de eletricidade dele. Se eu vou ter muita resistência no meio do caminho e, consequentemente, perda de energia, o que é uma situação que eu não desejo. Então eu preciso fazer esse cálculo para saber exatamente qual fio que eu posso utilizar numa determinada transmissão de energia para que eu consiga o resultado esperado lá quando chegar na minha subestação para rebaixar ou elevar ainda mais a tensão. Por isso que a gente utiliza muito a segunda lei de Ohm. Então ela está muito mais ligada para o pessoal da engenharia elétrica, para o pessoal que faz técnico em eletrotécnica, mas não significa que nós da eletrônica não devemos saber, até porque a gente precisa saber de tudo, a gente está numa área da eletricidade e a gente precisa tentar buscar o mais conhecimento possível. Então como é que funciona essa segunda lei de Ohm? Basicamente ela quer definir a resistência num único condutor. Imagina que eu tenho um determinado fio, imagina que essa caneta seja um fio aqui e eu queira saber qual que é a resistência entre o ponto A e B desse condutor, justamente para mim conseguir fazer esses cálculos de perda de energia durante o meu processo de transmissão. Então vamos supor, novamente, eu quero saber a resistência dos pontos A e B. Como é que isso funciona na prática? Bom, o material ele vai ter uma propriedade intrínseca dele de resistência à passagem de corrente elétrica, que no caso do material, dos átomos daquele material, a gente vai chamar de resistividade. E a resistividade é dada pela essa letrinha aqui, ó, grega, que a gente chama de Rho. Não sei desenhar direito, mas isso aqui é nossa resistividade, tá? Bem simples, sem segredo. Isso aqui a gente chama de resistividade, que é quando a gente está se referindo ao material. Qual a diferença entre resistividade e resistência?
Quando a gente está falando de material, de átomos, de ligação atômica, a gente tem uma resistividade. Então a gente está falando ali de um determinado material. Quando a gente está falando de um objeto, por exemplo, como por exemplo a lâmpada, a televisão, o videogame, aí a gente está se referindo à resistência. É um objeto ali que tem várias partes eletrônicas e quando você mede a resistência total dele, ele vai ter, obviamente, como eu acabei de falar, uma resistência e não uma resistividade. Agora, o elemento que tem dentro dele lá, por exemplo, as trilhas são de cobre. Aquelas trilhas de cobre ali vai ter uma resistividade e não uma resistência. Basicamente, essa é a diferença entre as duas. Aí, olha que interessante. Eu ainda tenho o L, que nada mais é que é o comprimento do cabo, certo? Comprimento. E tenho a minha área de seção transversal, que nada mais é do que a minha bitola do fio, a minha grossura propriamente dita. A gente chama isso aqui de área de seção transversal, ou simplesmente área. Quais são as unidades de medida, né? Vou fazer a análise dimensional disso aqui. Bom, a resistência a gente já sabe que é a letra grega ohm. A resistividade é ohm por metro. Faz sentido, né? Se eu quero saber a resistividade de um material, eu preciso saber a resistência dele em cada metro. Por isso que é ohm vezes metro. E aqui eu tenho o meu comprimento em metro, obviamente, e minha área em metros quadrados. Basicamente, se eu fizer a análise dimensional aqui, vai cortar metro com metro com metro quadrado, vai sobrar só ohm, e por isso que quando você for fazer o cálculo, descobrir a resistência do condutor, você vai ter ela em ohms. Muito simples, sem segredo nenhum. Agora vamos fazer a análise física disso aqui, né? Por que a fórmula é dada desse jeito? Bom, vamos pensar. A resistência, ela vai ser proporcional aqui. A resistência desse condutor vai ser proporcional aqui. Vai ser proporcional à minha resistividade, certo? Se eu tenho um material que tem uma certa resistividade, é óbvio que ela vai influenciar na minha resistência. Quanto maior essa resistividade, maior a resistência. E por isso, elas são diretamente proporcionais. Quanto menor, também menor a minha resistência. Se eu tenho um fio muito longo e eu tiver uma determinada tensão no ponto A, lá no ponto B, que está muito distante de mim, com certeza a minha tensão vai ser menor por conta da grande resistência que eu coloquei ali. Minha corrente também vai ser menor por conta da grande resistência que ele vai enfrentando na passagem durante o fio, certo? Afinal, se eu vou de um ponto A para um ponto B que tem 1 metro, é muito mais fácil do que eu ir de um ponto A para um ponto B que tem 100 metros. E logo, o meu comprimento, nesse caso, vai ser diretamente proporcional à minha resistência. Quanto maior o comprimento do fio, por isso que a gente está falando de transmissão de energia, porque é onde a gente tem o maior percurso, maior o comprimento, maior também a minha resistência, certo? Agora vamos pegar e olhar a nossa área de seção transversal. Se eu tenho um corredorzinho pequeno para o elétron passar, ele vai sentir mais dificuldade. Ou seja, a resistência para ele passar naquele corredorzinho apertado vai ser maior. Se esse meu corredor for maior, ou seja, a minha área de seção transversal for maior, mais fácil, mais elétrons conseguem transitar por esse corredor. E aí, obviamente, minha resistência sobre esse condutor, no nosso caso, ou corredor, como eu dei do exemplo, vai ser menor. E por isso que a minha área de seção transversal vai ser indiretamente proporcional à minha resistência. E basicamente a gente apresentou aqui a nossa segunda lei de Ohm, muito utilizada para transmissão de energia. Muito simples, galera. Aqui a gente conclui a nossa quarta aula eletrônica. Falamos sobre o divisor de tensão e divisor de corrente e segunda lei de Ohm. A gente precisava saber sobre todas essas fórmulas básicas porque é uma introdução básica à eletrônica. Sem elas você não consegue evoluir muito nas suas análises de circuito em corrente alternada, em corrente contínua, seja onde for. Você precisa saber fazer essas análises de uma forma bem fácil, tem que estar na sua cabeça. Um cara que é técnico, um cara que é engenheiro, um cara que quer aprender sobre eletrônica, tem que ter essas formulações de forma não digamos decorada, porque não é uma coisa certa, mas fixa na sua cabeça, porque você sempre vai estar trabalhando com esses processos, principalmente se você estiver numa área de circuitaria propriamente dita. Então essas fórmulas vai ter que ficar na sua cabeça, e se você estudar, elas nunca vão sair da sua cabeça, como aconteceu no meu caso. Eu acho que a gente sempre dá uma revisada, para dar uma relembrada no que a gente esqueceu, mas rapidinho a gente pega as coisas novamente e começa a resolução de circuitos, e começa a explicação em aulas também, como eu faço aqui para vocês.
Beleza, galera? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou e acha que tem alguém precisando aprender um pouco sobre esses conceitos, compartilhe esse vídeo com ele, beleza? Muito obrigado, se inscreve aqui no canal, deixa seu like. Ficou alguma dúvida? Algo que eu escrevi aqui estava totalmente errado? Pode comentar aqui embaixo que a gente vai procurar resolver. Se você tiver alguma dúvida, eu também vou procurar resolver da forma mais simples possível, beleza? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.